Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos tendo mais essa rica oportunidade de ler as Escrituras e aprender com o nosso Deus. Amém? Estamos lendo Apocalipse de número 16 e olha que a palavra de Deus nos ensina. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E hoje vozes e trovões e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém, pessoal? Graças a Deus. Então vamos lá. A gente está vendo que agora está dizendo a respeito dos anjos que derramaram as suas taças, as taças que contêm a ira de Deus, né, para com a humanidade, né, exclusivamente para os ímpios, para os inimigos de Deus. Então no capítulo 15, ontem nós estávamos lendo que um dos 4 seres viventes deu as 7 taças da cólera de Deus aos 7 anjos, né? E o santuário se encheu com a fumaça da glória e do poder de Deus. Agora, aguardamos o trabalho dos anjos, né? Cada um deles derramará a sua taça, né? Trazendo uma série de 7 flagelos. Flagelos são castigos, são dores, né? Para castigar os adoradores da besta e os servos do dragão, ou seja, aqueles que aceitaram a Satanás, aceitaram o anticristo, aceitaram a besta, o falso profeta, né? Então, algumas dessas pragas nos lembram das pragas que Deus enviou para castigar os egípcios, quando Moisés ali foi libertar o seu povo, o povo de Israel. Amém? Então, antes de considerar o conteúdo aqui de cada taça, vamos observar aqui os paralelos entre as taças e as 7 trombetas. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagem clara, né, a respeito das trombetas e das taças, que tem, né, do 1 ao 7 de ambos os lados. Então, você que está em casa, para você estudar, né, que leia as escrituras. Eu não vou ler todas uma por uma para não ficar tão longo, mas você que está em casa, pausa o vídeo aí
você vai ter a imagem, vai abrindo a sua Bíblia e você vai vendo e fazendo os comparativos, né? Fala das trombetas, a primeira, né? A terça parte da terra, tá? Apocalipse 8:7. Aí você veio para as taças, primeiro, os adoradores da besta na terra, Apocalipse 16, do 1 ao 2. E assim você vai lendo e fazendo o comparativo, tá bom? Graças a Deus. Então vamos lá. A respeito da primeira taça, a gente lê aqui: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus, né? Então aqui Deus está no santuário, né? Envolto da fumaça impenetrável, que é a sua glória. Então esta voz é a voz de Deus dando ordem aos seus anjos, dando a ordem aos 7 anjos, que a gente está lendo aqui no verso 8. Então ele fala, ó, ide derramai pela terra. Então os anjos, eles receberam o quê? Uma ordem. É uma ordem irrevogável. A ordem de Deus tem que ser cumprida. Então os anjos vão cumprir a ordem de Deus, que é o quê? Derramar as suas taças, trazendo a ira de Deus, a cólera, o furor de Deus. E ele vem em resposta, né, à cólera do dragão. Então, que a gente está entendendo que a fúria da prostituição da Grande Babilônia, que a gente leu ontem, a respeito do que significa a Grande Babilônia, a gente está vendo que é a resposta de Deus contra isso, né? Mas a cólera do dragão dura pouco tempo, a gente está vendo aqui. Apocalipse 12:12 nós lemos. Enquanto esta fúria que vem de Deus, Deus que vive pelos séculos dos séculos. Então essa aqui vai ser a grande ira de fato, pessoal. Amém? Então diz assim, ó, saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Então a obediência imediata é a característica dos servos fiéis ao Senhor. Deus mandou e o anjo foi. A sua taça castiga a terra, né? Ou mais precisamente aqui os adoradores da besta na terra. Tá exclusivo para eles. Então, pessoal, graças ao bom Deus, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, obedientes a Deus, estamos lendo as Escrituras, entendendo e compreendendo o que há de acontecer. E nós estamos aqui, pessoal, né, não sentindo o medo, mas sim sentindo a confiança e o conforto de saber que Deus vai nos privar de todas essas coisas que há de acontecer. Amém? Então a gente lê aqui, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Pessoal, eu quero deixar bem claro que Deus, ele não suporta, Deus, ele abomina quem adora outra coisa, quem adora imagens, amuletos, quem coloca a sua fé na sorte, a sua fé em amuletos, em imagens, né, em rituais. Deus, ele abomina. Se você ler as Escrituras, se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver que o povo sempre foi castigado por causa disso. E hoje não é diferente, porque Deus não muda. O homem muda, mas Deus não muda. Então, se Deus castigava o povo no passado, que está registrado nas Escrituras, né, por desobedecer a Deus, por idolatrar imagens, idolatrar amuletos, criar, né, rituais, criar coisas para adorar, criar coisas para cultuar, colocar sua fé sobre aquilo, Deus sempre trouxe o castigo, né, a respeito disso. Então a gente está lendo que os homens portadores da marca da besta, que estavam adorando o quê? A sua imagem. Então, só para você entender, pessoal, como é fácil, como a humanidade hoje está tão carente de Deus, e eles não buscam Deus da forma correta, então qualquer coisa que aparece, qualquer, né, movimento que aparece, fala assim, nossa, ó, tá vendo, ali tá tendo cura, olha, ali tá tendo prosperidade, né? Olha naquele lugar ali, as pessoas estão sendo curadas, olha naquele lugar ali, as pessoas estão sendo, né, prósperas, estão sendo abençoadas financeiramente. O homem é induzido por isso, né? Pelos movimentos. E pessoal, muitos dos movimentos que estão acontecendo e esses movimentos que vão acontecer não é Deus que está no negócio, né? É próprio engano que está, né, movimentando isso para oprimir as pessoas, para escravizar as pessoas nesse tipo de ideologia. Então o que acontece? Quando aparecer, né, o falso profeta, o anticristo, eles vão ter tanto assim poder de persuasão sobre o homem, né, fazendo milagres, fazendo prodígios, que as pessoas vão ficar encantadas. As pessoas falam assim, nossa, é Deus que está no negócio, mas na verdade é o próprio capeta. Então, pessoal, isso que a gente está entendendo, os homens portadores da marca da besta que aceitaram, né, esses enganadores, aqueles que cederam a essa pressão e participaram do culto imperial, né, para evitar as consequências diante do governo, né? A gente até vê em relação ao governo romano, que eles aceitaram também. Agora eles sofrem o quê? Agora eles vão sofrer na mão do soberano rei dos reis. A palavra de Deus é clara, né? Ai daquele que cai na mão de Deus. Porque se a gente cai na mão do inimigo, pessoal, tem Deus para nos resgatar. Agora, cair na ira de Deus, cair na mão do Senhor,
quem vai resgatar? Não tem quem resgate. Então, pessoal, nós estamos sendo antecipados, né? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus de tudo aquilo que vai acontecer. Eu e você temos uma escolha. Quer servir a Deus? Então vamos servir a Deus verdadeiramente. Conhece o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, a Jesus Cristo, Senhor e Salvador? Então você sabe quem é que você tem que prestar culto. Você sabe a quem é que é o consumador da sua fé, da minha fé. Você sabe para quem você deve pedir ajuda, socorro. Você sabe quem é que você tem que adorar. É a Deus, a Jesus, não outra coisa. Amém? Então a gente está vendo que sobrevieram sobre eles, né, nessa primeira levada aqui, né, úlceras malignas, perniciosas, né, como a sexta praga que ocorreu lá no Egito. A gente lê em Êxodo 9 isso. Então os adoradores da besta, eles foram afligidos por úlceras. E aquela praga lá atingiu os próprios magos, até aqueles que estavam fazendo milagres foram também atingidos, né? Aqueles que induziam as pessoas a acreditarem nas suas falsas religiões, né, eles também foram afetados. Então esta aqui também afeta os participantes de falsa religião. Pessoal, muita gente está, né, criando coisas, o homem cria coisas para adorar, sabe? Eu não quero aqui apontar ninguém, não quero, né, simplesmente afrontar a nenhuma religião, mas eu estou dizendo, só existe um único Deus, né? Então a gente tem que entender, pessoal, que a palavra de Deus ela é clara a respeito disso. Ela ensina o que eu e você devemos fazer, o que nós devemos fazer tanto com a vida física quanto a espiritual. Amém? Então a segunda taça, vamos lá. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então já observamos que o mar muitas das vezes simboliza o que? A sociedade mundana, tá bom? Não é o mar que a gente vai lá pra gente entrar na água, não é isso que está dizendo. Este mar aqui simboliza o que? A sociedade, o mundo, entendeu? As pessoas mundanas, as pessoas ímpias, essas que não têm Deus. Então a gente entende sobre isso. Então aqui o castigo vem sobre as nações rebeldes. O mar Mediterrâneo também foi o foco comercial do Império Romano. Então qualquer praga que ataca o mar teria grande impacto financeiro também, né? Vai atingir a tudo e todos. Então este se tornou em sangue. Então como na primeira praga do Egito lá que causou a morte dos peixes, que a gente lê em Êxodo 7, então este flagelo aqui também causa a morte dos seres viventes do mar. Né, pelo fato de que todos os outros flagelos afligem as pessoas e não a natureza. Podemos concluir que os seres viventes no mar são também homens, né? Esse entendimento se torna mais forte com os flagelos que se seguem. Agora nós vamos para a terceira taça. Diz assim: e derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Rios e fontes são essenciais para sustentar a vida, pessoal. É água doce, água potável. E esta praga aqui, né, como a praga que ocorreu no Egito também, então deixa os perversos sem água potável. Se não vier algum alívio, a consequência será o quê? A morte, é claro. A gente sabe que o mundo, basicamente, né, planeta Terra, ela é basicamente composta quase, né, 80, 90% de água. Porém, quase tudo é água salgada, né? Não há uma água potável. E as águas potáveis, que são os rios, ribeiros, as fontes de águas, a gente sabe que é a minoria, que ela é escassa, querendo ou não, né? Então o que acontece? Ainda assim, mesmo sendo pouca água potável, elas vão se tornar em sangue. Então, consequência será a morte. E a gente vai dando sequência, né? Então, ouviu o anjo das águas dizendo: além do seu trabalho de derramar sua taça sobre os rios e as fontes das águas, este anjo tem também uma proclamação. Tu és justo, tu que és e que eras e que há de vir, né? Porque santo, pois, julgaste estas coisas. Então, em executar uma parte do julgamento dos ímpios, o anjo percebe a justiça de Deus. E ele ainda adora a Deus executando a justiça. Então, olha só, você só faz alusão aí, só faz a imaginação na tua mente agora, né? O próprio anjo trazendo o julgamento, castigando, né, os homens, a terra. Ele ainda, vendo o castigo, ele ainda começa a adorar a Deus, falando: Senhor, tu és justo, né? Tu que eras e que és e que há de vir, tu és santo, porque tu julgaste todas estas coisas. Então ele é justo no julgamento que ele está fazendo. Então o homem mereceu isso, né? O anjo está adorando a Deus. A justiça divina sempre foi motivo de louvor, pessoal, né? A gente lê em Salmo 119, 62, o salmista está dizendo assim: olha, eu levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos
juízos. Então, pessoal, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é justo. Deus não tarda, amém? Então, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Vocês são dignos disso. Então a palavra está dizendo, a água se torna em sangue porque os habitantes do mundo haviam derramado sangue inocente. Lembra dos sangues que estão proclamando lá? A gente viu no Apocalipse anterior que estavam proclamando por justiça e o Senhor falou assim, espera mais um pouquinho, né? Colocou vestes novas neles e falou, espera mais um pouquinho, a justiça vai vir. Então tá vindo. Então mais uma vez a gente observa que a ligação entre os castigos e a pergunta lá do quinto selo, né? Que a gente pode ler os justos perguntando ao Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Então, desde a morte de Abel, pessoal, que está proclamando, a palavra de Deus fala que até o sangue de Abel, lá na origem, quando Caim matou Abel, o sangue de Abel ainda está clamando por justiça. Então Deus ensina aos homens o princípio da vingança de sangue. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Então ele diz assim, lá em Gênesis 9:5, certamente requerei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, e de todo animal o requerei, como também da mão do homem. Então, pessoal, tudo que o homem plantou, ele vai colher. Desde a origem, pessoal, todas as injustiças, todas as maldades, todas as idolatrias, né, todas as desobediências, pessoal, tá tudo contabilizado. Por isso que a gente, né, vê que aqui o final vai ser doloroso. Aqueles que realmente não estão com Cristo, aqueles que não estão vivendo em obediência, em santidade, e que ficar, pessoal, vai sofrer demais. Amém? Pior, né? O pior de tudo não é nem esse sofrimento aqui, o pior é a morte eterna, que é literalmente ficar no inferno com Satanás e os demônios, sofrendo sem alívio. A palavra de Deus fala que é um dor, um tormento infinito, ou seja, vai ser para eternidade, não tem mais o que fazer. Então, olha só, esse motivo aqui, ele é citado frequentemente em outras profecias também do Velho e do Novo Testamento, né, para explicar o castigo de diversas pessoas, indivíduos, cidades, nações, povos, entende? Então, a gente tem que considerar estes exemplos. Jerusalém e Judá, pessoal, eles foram castigados porque o rei Manassés, ele derramou muito sangue inocente. Ele fez Judá pecar com os seus ídolos. Lá em 2 Reis 21, a partir do 10, você lê. Então, todas as vezes que o povo, né, eles começavam a desobedecer a Deus, começavam a esquecer o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Israel, né, e eles começavam a praticar as suas idolatrias, começavam a criar, né, falsos deuses, começavam a proclamar a outras imagens, começavam a proclamar entidades que eles criavam, né? Eles idolatravam pessoas, animais, todas essas coisas, né? Então ali também eles sacrificavam até pessoas, né, para fazer rituais, sacrificavam animais a deuses pagãos, e Deus trazia o castigo sobre eles, né? A gente lê, né, que o rei Joaquim ali, um dos últimos reis de Judá, ele foi condenado pelo mesmo motivo. A gente lê em Jeremias 22, né, o derramamento ali de sangue inocente foi um dos motivos da opressão e do cativeiro do povo de Israel. Salmo 106, né, a partir do 34, a gente vê o salmista dizendo, né, falando sobre as consequências, falando sobre tudo o que eles estavam fazendo de errado, né? Então acendeu a ira do Senhor contra o povo, de modo que ele abominou a sua herança, ou seja, Deus castigou e abominou ainda a herança. Então, os profetas, pessoal, eles citaram o mesmo motivo quando falaram das consequências dos pecados de Israel e de Judá. Então, a gente vai vendo, né, nas passagens bíblicas, Isaías 26, Isaías 59, Jeremias 7, Ezequiel 22, tudo isso está registrado, né, para você ter um entendimento de como nós devemos viver, de como nós devemos agradar a Deus, porque esses homens que estão registrados, esses povos que estão registrados, que desobedeceram, que deixaram entrar no coração a idolatria, né, deixaram entrar no coração aquilo que desagrada a Deus, eles tiveram consequências graves, né? Então, pessoal, nós temos que literalmente ser obedientes ao Senhor, ser prudente a Deus, amém? Jeremias 22, a partir do 17, você vê o castigo do Senhor. Ele fala que a sepultura daquele homem, né, por dele ter feito tanta coisa errada, praticar opressão ao povo, violência, né, derramar sangue inocente, avareza, idolatrar a deuses. Esse rei Joaquim aí, ele foi sepultado com uma sepultura de jumento, ou seja, sem honra, foi arrastado para fora dos portões de Jerusalém.
Então Deus, meus amados, ele abomina, né, a desobediência, ele abomina. Então Deus, ele é longânimo para fazer a gente se arrepender. Mas quando não há um arrependimento do homem, pessoal, aí o custo vem. Então uma outra passagem muito importante que fala sobre a casa de Acabe, especialmente Jezabel, pessoal, é terrível, né, que foram castigados por terem derramado o sangue dos servos e dos profetas. 2 Reis 9:7, você lê sobre isso. Né? Então a gente vai vendo ali que todas essas profecias elas foram cumpridas nos séculos antes da vinda de Jesus. E aí servem aqui para entender a linguagem do Apocalipse. Amém? Mas não para identificar o cumprimento principal dessas profecias de João, que foram feitas depois da morte de Cristo. Então, uma profecia relevante ao contexto do Apocalipse, ela se encontra lá em Joel, né? Depois de estabelecer Jerusalém espiritual. Você lê Joel é um livro muito pequeno, mas que contém, meus amados, né, uma instrução maravilhosa para nós compreendermos. Leia Joel para você entender, decifrar, entender, compreender com mais abrangência o que se diz aqui em Apocalipse. Amém? Deus reúne as nações para o julgamento no Vale de Josafá. Então os crimes, eles são ofensas contra o povo do Senhor. Inclusive o pecado de terem derramado sangue inocente em Judá. Então esta vingança aqui, ela está ligada ao estabelecimento do reino de Deus, né? E a sua habitação em Sião, que a gente lê em Apocalipse 3, a partir do 17. Então são temas principais do Apocalipse. E quando nós chegamos aqui aos evangelhos, as figuras mais próximas que se encontram nos comentários de Jesus sobre os pecados judeus, ele condenou os escribas e os fariseus por imitar as atitudes dos seus ancestrais em matar profetas e justos. Você lê isso em Mateus 23, a partir do 29. E logo em seguida, ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém, né? Uma profecia que foi cumprida no ano 70 depois de Cristo. Então, a gente tem que ver, pessoal, né, que as escrituras, ela toda está sendo revelada, está sendo cumprida. Então, comentários semelhantes são relatados também lá em Lucas 11, que você lê, tá bom? Então, observando aqui a semelhança das palavras de Jesus e a condenação da meretriz aqui do Apocalipse, né, alguns estudiosos, eles concluem que são profecias do mesmo castigo, né, que a meretriz, ou seja, a Babilônia, que a gente já leu ontem a respeito disso, né, do Apocalipse, ela é uma cidade de Jerusalém. Existem vários argumentos a favor dessa interpretação e outros contra, mas ainda comentaremos sobre a questão da data do livro em outros textos pela frente, né? Agora, a questão que precisamos abordar é esta: as semelhanças entre os comentários de Jesus e a linguagem do Apocalipse que provam que a meretriz é Jerusalém. Na verdade, é a mesma questão que surgiu lá no capítulo 11, quando falou da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, existem duas possíveis interpretações dessa figura aqui, olha só. Primeiro, as características de Sodoma e Egito, elas aparecem em Jerusalém, que se torna objeto principal da profecia. Ou, segundo, as características de Sodoma, Egito e Jerusalém aparecem em outra grande cidade, objeto desta profecia. Né? Da mesma maneira, as referências ao sangue de santos e profetas, que podem ser interpretadas de duas maneiras. Primeiro, Jesus falou da destruição de Jerusalém e João reforçou a mesma profecia, assim escrevendo lá em Apocalipse. Né? Então, antes de o ano 70 depois de Cristo, ou também João usou aqui a linguagem de Jesus junto com a linguagem de diversas profecias que já foram cumpridas do Antigo Testamento para descrever o castigo de uma outra cidade ou outro povo, né, que matava os santos e os profetas. Então, neste caso, a destruição de Jerusalém, já passada, serviria para quê? Para enriquecer o pano de fundo da profecia contra os poderes romanos. O ponto, por enquanto, é que a linguagem semelhante não prova que os assuntos aqui sejam idênticos, né? Este fato é importante no estudo de qualquer profecia da Bíblia. O fato de dois livros usarem figuras semelhantes não quer dizer que necessariamente falam do mesmo assunto. É claro que Jerusalém e os judeus mataram os profetas, eles mataram os santos, mas o governo romano também perseguiu e matou os servos de Jesus. Em qualquer dos dois casos, a ênfase do Apocalipse está na morte das testemunhas de Jesus, né? Não na morte dos fiéis no Velho Testamento. Então teremos mais observações sobre a data do livro e o escopo de suas profecias no decorrer deste estudo, amém? Então ele fala assim, olha, ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
Então, quando ele fala isso, novamente nós voltamos ao quinto selo, que está lá em Apocalipse 6, 9 e 11. Então, as almas debaixo do altar, eles pediram o quê? Pediram vingança. E Deus respondeu que eles teriam que esperar um pouquinho mais. Agora que o Senhor deu sangue para os opressores beberem, o altar agora proclama a justiça de Deus. Então a justiça divina pode demorar, mas ela vem. Pedro diz que qualquer demora na aplicação da justiça divina deve ser vista como uma demonstração da misericórdia e longanimidade de Deus. Pessoal, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Deus demora? Não, é a longanimidade do Senhor, porque se Ele de fato julgar o povo e nação, todos nós vamos morrer. Todos nós somos pecadores, somos miseráveis, nós estamos nesse processo de santidade progressiva porque Deus é longânimo, Deus está dando oportunidade, Deus está falando assim, olha povo, arrependam-se. Lembra quando João Batista gritava lá no deserto, ei, arrependam-se, está vindo o Messias, arrependam-se. Pessoal, é a mesma coisa, arrependam-se. Povo, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos teus maus caminhos, arrependa-se da perversidade do coração, porque Cristo está voltando. E aquele que tiver coração impuro, aquele que tiver com suas vestes manchadas, com qualquer mácula, vai ficar para trás. Então arrependam-se. É a longanimidade do Senhor, é a misericórdia de Deus demonstrando que ainda que o tempo está sendo encurtado, mas Deus está dando misericórdia, Deus ainda está dando oportunidades para que as pessoas possam se esvaziar e entrar por a porta certa, que é Cristo. Amém? Ela é estreita, mas leva à salvação. Então a quarta taça que diz, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar aos homens com fogo. Nos primeiros 4 flagelos, como nas primeiras 4 trombetas que nós lemos no Apocalipse 8, as forças aqui da natureza, que são os instrumentos de Deus para castigar os homens perversos. O sol normalmente ilumina, possibilitando a vida. Em outras situações, Deus castigou os homens negando-lhes a luz do sol. A gente vê, pessoal, Êxodo 10, Joel 2, Mateus 24, falando a respeito disso. Então, esta vez, o castigo vem por meio do calor excessivo que queima e serve aqui para afligir o que? Os adversários do Senhor. Então, Deus usa o fogo para destruir os seus inimigos. A gente vê Salmos 97, 3 e Salmos 104, 4, que a gente vê claramente o salmista dizendo isso, falando a respeito de que o Senhor traz sim, meus amados, a justiça. Salmos 97, 3, olha o que a palavra diz, fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Então, meus amados, a gente vê que o Senhor, da mesma maneira que algumas das pragas atingiram os egípcios ali, e vem por meio ali do calor excessivo, não os israelitas, as pessoas que sofrem sede por não terem água potável também, então são punidas com essa praga de calor insuportável. Enquanto os fiéis, pessoal, aqueles que não negaram a Cristo, que saem da grande tribulação, eles são protegidos do calor e nunca terão sede. Você vê claramente, pessoal, lembra lá do povo que foi resgatado do Egito, que eles entraram para o deserto? Era para passar 40 dias, pela teimosia deles, pela maldade, pela obstinação do coração, por serem rebeldes, eles ficaram 40 anos. Deus castigou ele um dia por um ano. Então 40 dias ali que eles ficaram na expiação, e eles ali foram negligentes, eles foram incrédulos, e Deus castigou em 40 anos. 40 anos eles ficaram no deserto, mas Deus fez um milagre. De dia eles tinham uma nuvem que cobria eles do calor escaldante. De noite tinha uma coluna de fogo que guiava eles e dava calor. Então, pessoal, olha só, essas duas colunas elas andavam conjunto. Então, enquanto estava fazendo sombra para livrar do calor, lá atrás o povo que estava perseguindo eles estava sendo queimado, Enquanto eles estavam sendo aquecidos pelo sol, a nuvem que cobria de dia ia para trás deles e dava escuridão profunda para os que estavam perseguindo eles. Você está vendo como Deus trabalha? Abençoa os teus e amaldiçoa o quê? Os ímpios, os inimigos. Então, da mesma maneira aqui que algumas das pragas eles atingiram os egípcios e não os israelitas, nós temos que entender que o povo de Deus eles vão ser guardados por Deus, eles serão ali protegidos. Então ele diz assim, olha, com efeito os homens se queimaram e com intenso calor, e ainda eles blasfemaram o nome de Deus. Então o castigo vem por causa da injustiça dos homens, mas os ímpios ainda ousam levantar as suas vozes contra o Senhor. Quantas pessoas a gente vê blasfemando? Quantas pessoas que não têm temor, que falam um monte de besteira? É triste observar,
como essas coisas ainda acontecem no dia de hoje, né? Onde nós temos aqui o peso da palavra de Deus, a gente vê como é profundo, né? Quem permite-se viver e conhecer a Deus, vê quão maravilhoso Ele é. Já outras pessoas que têm essa ignorância ainda continuam blasfemando contra Deus. Então, pessoal, é lamentável, mas infelizmente ainda existe isso. Então, o sofrimento aqui entrou no mundo por causa do pecado do homem, mas muitos usam a dor como motivo de questionar a justiça e negar a bondade de Deus. Tem pessoas, pessoal, que servem ao Senhor e pensam só pelo motivo de estar servindo a Deus, ser fiel a Deus, que nada vai acontecer, né? Então, quando acontece algo de ruim, eles ficam se questionando, eles ficam, por quê? Então, pessoal, a palavra de Deus fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Amém? E nós estamos na terra, pessoal, nós estamos propícios a passar de um monte de coisa. Mas uma coisa é fato, Deus está conosco. Amém? Se nós não tivermos o entendimento, pessoal, de quem é Deus, de como é que Deus trabalha, que Deus ele tem multiformas de nos abençoar, ele tem multiformas de nos apresentar o livramento, o escape, ou realmente querer nos levar realmente para Ele, nós temos que entender, meus amados, que tudo é possível. Amém? Nessa Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegou o perigo de morte na vida deles, eles não ficaram amedrontados com medo de morrer. Pelo contrário, ele falou assim, olha, se Deus quiser livrar a gente, amém. Mas se também não quiser, glórias a Deus, melhor ainda, eu vou estar com Ele hoje mesmo. Então, pessoal, isso é entender o que é servir a Deus. Não é o cenário, né, que tem nos ocasionar algo interno. O que tem que nos trazer o conforto é servir a Deus, é a presença de Deus, é entender e compreender, meus irmãos, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que tenhamos que, né, enfrentar a morte, eu falo a morte do corpo, tá, pessoal? Não da alma, porque a alma, pessoal, quem está com Cristo é eterna, né? Só existe a morte da alma para quem não está com Cristo, que vai ser a morte eterna, que é inferno. Então, pessoal, quando você entende que o cenário simplesmente é uma ferramenta para Deus nos levar para um nível maior de intimidade com Ele, você vai passar as coisas com muita mais facilidade, amém? Então, a gente vê que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado do homem. Mas muitos usam a dor, né, como motivo de questionar a justiça de Deus, negar a bondade de Deus. Alguns até rejeitam a existência de Deus por causa da injustiça do homem, ou por causa de alguma coisa que aconteceu, né? Às vezes morreu um filho, as pessoas começam agora a rejeitar a Deus, rejeitar a existência de Deus porque aquilo aconteceu com ele. Pessoal, Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor não são os mesmos caminhos que os nossos, são muito mais elevados. E os pensamentos, então, quem é o homem? Né? Quem é o homem para questionar Deus? Quando Jó estava passando por todas aquelas dificuldades, pessoal, Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu tudo que tinha, Jó ficou com úlceras no corpo que coçava com caco, né? Ele estava literalmente na miséria, perdeu tudo. E quando ele não blasfemava contra Deus, ele simplesmente começou a fazer perguntas. Deus, qual é o motivo? O que o Senhor quer me ensinar? O porquê disso, né? Ele estava questionando no sentido de entender o porquê Deus estava fazendo aquilo com ele. Pessoal, Deus respondeu a Jó com perguntas, né? Você vê que os judeus têm essa prática de responder com perguntas. Quando Jó perguntou a Deus, o próprio Deus falou para Jó, Jó, eu respondo as suas perguntas se você responder as minhas. Aonde tu estavas quando eu estava criando a terra, os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu estava colocando os luminares nos céus? Então, se você nem sabe dessas coisas que eu fiz, por que você quer entender? Para que você quer entender? Eu sei de todas as coisas, eu sei o que eu faço. E o que eu faço é o melhor. Amém, pessoal? Então não vamos questionar a Deus no sentido de criar incredulidade. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o melhor para o homem, mesmo que às vezes doa para nós, nós temos que entender que Deus está fazendo o que é melhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Então aqui a gente vai falando assim, Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. O castigo vem de Deus, é claro. E em vez de buscar perdão e clemência, esses homens aqui, eles blasfemaram o nome do Senhor. Eles não se arrependeram, né? Eles não deram glória ao Senhor. Da mesma maneira que Faraó endureceu seu coração depois das pragas do Egito. A gente vê, pessoal, né? Tudo isso, as primeiras ali 4 taças que continuam, né, continham castigo que envolve a natureza. A gente vê, primeiro, úlceras, que sobreveio sobre os homens na terra. Segundo, o mar se torna sangue. Terceiro, os rios e as fontes se tornem sangue também. Quarto, o sol queima os homens, né?
Agora as outras 3 atacaram que as forças políticas e religiosas, que a gente vai ler, que é o trono e o reino da besta, que é os espíritos imundos que saem das bocas do dragão, que ou seja, Satanás e os seus aliados, e 7º, que é a grande cidade que se dividiu. Elas caíram, as cidades das nações. Amém, pessoal? Então a gente vai entendendo aqui a respeito da palavra. Vamos para a 5ª taça. E diz assim: derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta. A besta não é o poder superior. O anjo de Deus, ele derrama a sua taça sobre o trono da besta, porque vem de um lugar mais alto. Amém? Deus está mais alto do que a besta. Deus está mais alto que Satanás. Então homens enganados podem exaltar a besta, mas ela não é igual a Deus. E nem ao mensageiro usado por Deus para derramar a sua ira, ou seja, Deus está derramando a ira sobre a besta, né? E a 5ª trombeta aqui trouxe escuridão e tormentos, como também a 5ª, né, taça que a gente está lendo, cujo reino se tornou em trevas. Os egípcios lá, pessoal, eles adoraram o sol, e Deus causou 3 dias de escuridão. Você lê lá em Êxodo 10, 21. Deus provando, né, que você idolatrar, você servir outras coisas que não pode fazer nada. A palavra de Deus fala que adianta você ficar clamando, servindo, né, a uma imagem que tem olhos, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tá de pé a imagem lá, grandona lá, mas não pode nem se mexer, nem sair do lugar. Então, pessoal, é em vão adorar coisas que não pode fazer nada por você. Amém? Então aqui o reino da besta se tornou em trevas, provavelmente referindo-se ao engano, né, nas mentiras daquela que se apresenta como um Deus digno de adoração. Então, pessoal, os homens remordiam a língua, eles mordiam a língua por causa da dor que sentiam. O reino da besta sofre dor insuportável, enquanto o Senhor oferece refúgio e proteção aos seus servos, que a gente lê aqui em Apocalipse 7, a partir do 16. Os servos da besta, Senhor, são atormentados, né? Então há blasfêmias, né, que eles fizeram aqui, que a palavra diz aqui no verso 11, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que eles sofriam, e não se arrependeram de suas obras, como fizeram na 6ª trombeta, né, na 4ª taça. Então os ímpios ainda recusam a se arrependerem, pessoal. Mesmo vendo tudo isso, eles não se arrependem ainda. É mais fácil colocar a culpa em Deus do que aceitar a responsabilidade pelo próprio pecado. Você está entendendo como o homem é? Né? Diferente ali das pragas do Egito, onde cessou uma antes de começar a próxima, estes flagelos que nós estamos lendo, eles estão em contínuo, eles continuam, né? E chegamos à 5ª taça, e os homens ainda estão sofrendo com as aflições que começaram lá na primeira, né? No Apocalipse 16, 2. Então as obras dos pecados são o motivo do castigo, em contraste com as obras dos santos, que são as roupas puras que usam na presença do Cordeiro. Então vamos para a 6ª taça, que diz assim: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, essa figura aqui, ela apresenta algumas dificuldades, né? As explicações dos comentaristas são diversas. Quais reis vêm do Oriente? É o mesmo exército que os espíritos imundos se ajuntam nos versículos seguintes, ou é o povo de Deus vindo para estar com ele diante das ameaças dos servos do diabo, né? Por vários motivos aqui parece mais razoável, né? A gente vê que os servos de Deus consideram assim: primeiro, quando Deus voltou para abençoar o seu povo e habitar no meio dele, a sua glória, diz lá em Ezequiel 43:4, entrou no templo pela porta que olha para o Oriente, né? Então, segundo aqui, todas as pessoas da Bíblia, pessoal, que atravessam corpos de águas, né, em terra seca, são os servos de Deus, sobre a sua proteção, não os seus inimigos. Os israelitas, eles saíram do Egito, que você lê lá em Êxodo 14, né, e também vem a menção em Salmo 106, 9. Os israelitas, na entrada de Canaã, né, a gente vê em Josué 3,12, Josué 4,18, Elias e Eliseu também, a gente vê em 2 Reis 2, né, Eliseu também, que depois que o próprio Senhor elevou Elias, né, trasladou ele para o céu, Eliseu voltando também tocou a capa ali, abriu o rio também, em 2 Reis 2,13, na profecia de Isaías 11,15. Então Deus seca o Eufrates para permitir o restante do seu povo escapar do cativeiro. Em Isaías 51:10, Deus secou as águas do mar para deixar passar os remidos. Zacarias 10:10 também. Então, pessoal, para o seu povo, Deus traz o livramento. Deus faz abrir o Mar Vermelho, Deus faz abrir o rio Eufrates, Deus faz abrir o rio, Deus faz Elias passar pelo rio, Eliseu voltar pelo rio. Mas para os inimigos, pessoal, eles são
mortos, eles são destruídos. Então, exércitos são representados como águas ou rios, até pelas águas do Eufrates, Isaías 8. E o vento de Deus que seca e espalha essas águas. Isaías 17, você lê sobre isso. Então o exército que vem do Eufrates na sexta trombeta é de Deus, trazendo o que? O fogo e enxofre e matando a terça parte dos homens ímpios, que a gente leu em Apocalipse 9:13. Então, baseado nessas observações, o que nós vemos aqui é a ação de Deus para vencer o poder militar dos ímpios e deixar os seus fiéis atravessarem o Eufrates em terra seca para chegarem ao Senhor. É uma imagem do povo voltando do cativeiro para habitar na presença de Deus e para ficar com o Senhor contra o diabo e seus servos. Então por isso que a gente vê que ele está dizendo aqui, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, que o diabo e os seus dois príncipes aliados, ou seja, a besta do mar e o falso profeta, que é da terra, que induz as pessoas a adorarem a besta do mar. Sabemos que tudo que sai da boca deles é mal, pois o diabo é o pai da mentira. João 8,44 a gente diz, ele é o pai da mentira. Ele tem um engano. Se você entender que Satanás, pessoal, persuadiu ali, um terço dos anjos, Deus permitiu, é claro, um terço dos anjos, que eram as estrelas ali, um terço dos anjos, são milhões, bilhões talvez, que foram persuadidos pela mentira, pelo engano, a astúcia da serpente. Então, pessoal, não é diferente nos dias de hoje. A gente vê tanta pessoa sendo enganada, tanta pessoa sendo iludida, tanta pessoa achando que está fazendo certo, mas se você olhar nas escrituras, está na contramão. Amém? Então, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, saindo da boca dessas 3 personagens, Obviamente são imundos, Rãs são mencionados aqui e nas referências à segunda praga do Egito, que se lê lá em Êxodo 8, no Antigo Testamento, que foram consideradas imundas. E por isso são abominações. Levítico 11:9, você lê sobre isso, as abominações do Senhor. E ele diz assim aqui no 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. É uma batalha espiritual, pessoal. E os servos do diabo, eles vêm com seus sinais para enganar os homens. Foi por causa dos sinais dos magos que Faraó endureceu seu coração nas primeiras pragas. Êxodo 7:22, você lê sobre isso. Paulo também falou dos sinais da mentira usadas pelo iníquo, para enganar os homens, segundo Tessalonicenses 2:9. Então, ele diz assim, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Estes espíritos, eles têm um objetivo específico, eles querem enganar os reis do mundo. Novamente, a figura destaca aqui a influência mundial do dragão, que é Satanás, e de seus aliados, um fato que se enquadra bem com as características do Império Romano, que foi identificado lá no capítulo 13 de Apocalipse. Então ele diz assim, com o fim de ajuntá-los para o quê? Para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O propósito dos espíritos enganadores é colocar os reis, os poderosos da terra, contra Deus. Desde o Éden, pessoal, Satanás tem procurado criar inimizade entre Deus e os homens. Ele distorce, ele contraria as palavras de Deus para enganar as pessoas, assim como ele fez com Eva, e vem fazendo a mesma coisa ao longo da história. Aqui os servos dele têm o propósito de ajuntar os reis da terra contra o quê? Contra os servos de Deus. E ele vai fazer isso através do engano, da mentira, da persuasão. Então a peleja pode ser uma batalha física, como uma batalha entre Israel e Síria, em que um espírito mentiroso da boca de todos ali, que vê sobre os profetas, que Acabe enganou o rei para provocar a guerra. Mas se você ler o contexto da história, você vai ver que Deus trouxe justiça, amém? 1 Reis 22, você lê sobre isso. Então pode ser uma batalha espiritual, como as batalhas contra os príncipes da Pérsia e da Grécia, que está em Daniel 10 também. Então pode incluir os dois aspectos, como a luta do faraó contra Deus, que envolveu tanto a batalha espiritual de um coração obstinado, como o exército do Egito que morreu no Mar Vermelho. Independente da natureza da batalha em si, o resultado seria o julgamento dos povos rebeldes, semelhante à cena no vale da decisão que está em Joel 3. Então Deus vai julgar os reis enganados pelos espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Amém? Então, antes de deixar João continuar o relato do trabalho dos espíritos imundos, Jesus interrompe ele agora. Interrompe com uma mensagem de exortação aos fiéis. Olha que ele diz assim, ele estava mostrando os anjos trazendo a ira de Deus, agora ele interrompe João, fala assim, peraí João, presta atenção nisso que eu vou mostrar para você. Eis que venho como vem o ladrão. A figura do ladrão aqui é utilizada na Bíblia para enfatizar o julgamento repentino e a falta de preparo das pessoas julgadas.
né? Ele representa aqui as consequências naturais do pecado e da negligência nesta vida. Provérbios, pessoal, se você ler lá Provérbios 6, 9 e 11, você vai ver claramente o que o Senhor ensina. Vamos abrir? Deixa eu abrir aqui que está fechado. Provérbios 6, do 9 ao 11. A palavra diz assim, ó. Deixa eu abrir. Vamos lá. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Tá tirando uma soneca? Tá cochilando um pouco? Tá cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Olha o que em Provérbios, pessoal, Salomão dizendo, né? Até quando você vai ficar aí, ouvindo a palavra de Deus, vai ficar aí na preguiça, sentado? Ó céus, ó terra, ó vida. Até quando você vai ficar sentado aí no seu conforto, né? Achando que tá tudo tranquilo, tudo vai dar certo. E no final, tá tudo bem, todo mundo vai ser restaurado, vai ter purgatório, vai ter não sei o que lá, vai ter encarnação. O ser humano tá tão perdido, pessoal, que aí, aqui o próprio Salomão está dizendo, até quando você vai ficar nesse sono, nesse engano? Até quando você vai ficar aí cochilando, de braço cruzado, achando que tudo está certo, que nada vai acontecer? Será que é fábulas o que a gente está lendo aqui na palavra de Deus? Será que é história sem realidade? E ele está dizendo aqui, para finalizar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Ou seja, se você não se preparar, se você não entender e viver a palavra de Deus, você vai ser surpreendido. Você vai ter necessidade de ter lamparina no final, né? Como as virgens lá, 5 prudentes e 5 loucas, né? 5 estavam preparadas, que elas não queriam ser surpreendidas. As outras 5 estavam cochilando, estavam de qualquer jeito. E quando o noivo veio, quando Jesus vir, voltar, e aí? Você vai ser pego, né? De surpresa? Você vai ter necessidade agora da lamparina, do azeite, e não vai ter? Então, fica esperto, abre o olho. Amém? A palavra está dizendo claramente, pessoal. Claramente, né? Que aquele que não tiver, né, preparado, aquele que não tiver com o coração guardado, a casa guardada, o Senhor vai vir como um ladrão. Agora nós, graças a Deus, estamos aqui, pessoal, buscando a santidade, buscando a palavra, vivendo a verdade. Nós não seremos surpreendidos, pelo contrário, seremos, né, gratos por este momento precioso. Porém, nem todos vão ter essa mesma oportunidade, né? Porque tá o quê? Cruzado, tá achando que tá tudo muito bem. Então, como também a vinda do Senhor para julgar. E você vê isso daí, pessoal, em várias passagens. Lucas 12, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 5, né, 2 Pedro 3, Apocalipse 3. Então a ênfase está o quê? Na preparação para a chegada do Senhor. Isso que nós estamos fazendo, pessoal, nada mais é do que a preparação. Da preparação. Quando o João Batista estava lá dizendo, ei, arrependei-vos, o Messias está chegando, o Messias está vindo, né? Eu estou batizando vocês na água, mas eis que vem aquele que eu não sou digno nem de desarratar, né? Nem de desamarrar a sandália do seu pé. E ele veio. A mesma coisa nós estamos dizendo hoje. Ei, prepare-se, se santifica. Se você está pecando, não peque mais. Se você está sendo negligente com a palavra de Deus, não seja mais, se arrependa. Ainda há oportunidade para você, ainda há chance. Ei, se liberta disso. Amém? Você está pecando contra Deus? Você está vivendo uma vida deliberada de pecado? Para com isso. Você sabe que você está denegrindo, né? Tá simplesmente pecando. Para com isso. Arrependa-se, né? O Senhor está voltando. Então ele diz assim, olha, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Pessoal, é muito profundo. Se você ler essa pequena frase de Jesus, você vê o contexto da história toda. Bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado já diz tudo. Bem-aventurado, aquele que vigia. O que é vigiar? É ficar atento. Aquele que guarda as suas vestes, não é roupa, é espiritual. Ou seja, que não está vivendo em pecado. Amém? Está com as vestes limpas. Lembra que Jesus falou? Eu venho para uma igreja que não tem mácula, não tem sujeira, não tem rugas, não tem nada, tá com as vestes limpas. Então guarda as suas vestes, guarda a tua vida, para que não ande nu. Ou seja, quando Adão e Eva pecou contra Deus, né? Quando eles ali morreram, né? Espiritualmente dizendo, eles foram separados de Deus, não tiveram mais a intimidade foi rompida. O que eles aconteceram com ele? Ficaram nu. Amém?
A hora que eles olharam, eles estavam nus. Eles viram o quê? A vergonha. Então, pessoal, né? O Senhor trouxe Jesus para nos conectar com Ele novamente. Porém, se andarmos em pecado, a gente vai estar nu de novo. Vai viver a vergonha de novo. Amém? Então tá bem claro a respeito disso, né? Então esta é a terceira de 7 bem-aventuranças que está no livro, né? Então a pessoa preparada que não teme a vinda do Senhor, a pessoa que preparada aqui que não teme a vinda do Senhor, ela vigia e aguarda o Senhor. É o que eu falei para você. Se a pessoa está preparada, está buscando a santidade, está vigiando, está limpando as suas vestes continuamente, está preparada, ela está vigiando e ela está aguardando o Senhor chegar. Mateus 25 você lê sobre isso, né? Guardar as vestes indica a pureza dos fiéis, que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco, né? Tiago 1,27. Então a nudez, por outro lado, mostra o que? A impureza da pessoa despreparada, né? Como a igreja em Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo, uma igreja morna, ou seja, né? Simplesmente ouve a palavra de Deus, mas só vive aquilo que é conveniente a ela. Só vive o que é conveniente, sabe? Ah, Deus está falando isso? Legal, se tiver dentro daquilo que eu espero, amém. Se não tiver, vou procurar outra igreja. É assim que o povo está vivendo, né? Então, pessoal, isso que nós estamos que entender. Quando Adão perdeu a sua inocência e ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu porque ele estava nu e envergonhado. Gênesis 3:8, você lê sobre isso. E a nudez representa o que? A vergonha, especialmente a vergonha de castigo. Ezequiel 16, você lê sobre isso. Oséias 2:9, Miqueias 1, Naum 3. Então, pessoal, ele continua. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Pessoal, eu assisti um vídeo esses tempos atrás, né, de uma pessoa que mora lá em Israel, em Jerusalém, e estava mostrando esse local chamado Armagedon. Ele parece uma fenda grandona, assim, é gigante, não sei quantos quilômetros tem, é um buraco grandão. Pessoal, é literalmente o lugar chamado Armagedon, né? Temos expectativas e acreditamos que aquela guerra será ali dentro, né? O conflito será ali dentro, na onde chama Armagedon. E estava mostrando, é incrível, pessoal. Eu oro a Deus para mim ter essa oportunidade de conhecer a Terra Santa, para me ver o peso da história, né? Andar onde Jesus andou, sentir, né? Essa presença poderosa de você poder ver a história que aconteceu, todo, né, o antepassado nosso, para chegarmos hoje e termos essa riqueza de tudo que está escrito. Então a batalha não acontece no capítulo 16, nós teremos que esperar até o capítulo 19 para ver o resultado desta guerra que a gente acabou de falar, né? Sobre esse Armagedon, esse lugar que existe, pessoal, tem lá. Procura no YouTube que você vai encontrar lá esse vídeo, né? O local chamado Armagedon, lá em Israel, você vai encontrar. Então o Senhor mostra o lugar da batalha. Então esta palavra aparece somente aqui, mas o próprio versículo diz que ela é de origem hebraica. A palavra significa monte, né, de Megido, né? A cidade de Megido, e ela existe, pessoal. E nos lembra do significado da região de Megido em batalhas decisivas que teve no Antigo Testamento. Foi o local ali da vitória de Israel sobre Jabim, né, na Cícera. Juízes 4 e Juízes 5, especialmente o 5:19, você lê sobre isso. Leia, é muito importante você saber. Josias, ele morreu na ferida que sofreu na batalha contra Neco, né, o rei do Egito, no vale de Megido. Segundo Crônicas 35, você lê sobre isso. Outras batalhas também ali na região de Jezreel, né, em Megido, eles incluem também a vitória de Gideão sobre os midianitas, que está em Juízes 7. A batalha final de Saul contra os filisteus, em 1 Samuel 31. Né, quando Geu, né, encarregado com a exterminação da casa de Acabe, mandou matar Acasias, rei de Judá. Este também morreu lá em Megido. Segundo Reis 9:27, você lê sobre isso. Então, Armagedon representa esse lugar, né? Um lugar de julgamento e de batalhas decisivas. E certamente Deus julgará e aplicará a sua justiça naquele local. Então é muito profundo, pessoal. Você lê e vê ali, né, claramente aquele local, né, como possivelmente realmente é onde vai ser essa última batalha. Vai ser terrível e vai ser tremendo ao mesmo tempo. Vamos lá. A 7ª taça, pessoal. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Especialmente ali quando pensamos, né, nos paralelos entre as taças e as trombetas. A gente viu aquela tabela lá no início, né, que é o comparativo ali do início desta lição.
Então nós chegamos aqui à última taça, esperando o quê? O cumprimento da ira de Deus. E nós encontraremos mais detalhes no capítulo 17 e 18 que nós vamos ler, tá? Mas a segunda voz aqui já anunciou a queda da Babilônia. A vitória sobre os reis da terra será declarada no capítulo 19, mas já sabemos que os povos enganados aguardam em Armagedon, né? Onde Deus pronunciará a sentença de condenação. Apocalipse 16:16. Então, atrás de todos os reis e atrás da cidade mundana, jaz a influência do dragão, ou seja, o diabo. Então, a sétima taça agora leva a batalha à casa do adversário. A taça é derramada pelo ar e diretamente atingindo, né, o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:1, você lê sobre isso. Satanás, ele é o príncipe deste mundo. João 12:31, João 14:30, João 16:11, você lê sobre isso. E o Deus deste século, Deus com D minúsculo, porque o único Deus poderoso é Deus, o Deus Altíssimo, amém? Mas ele é o Deus deste século, né? Ele tem poder sobre a matéria, ele tem poder de influenciar o mundo, né? Que cega os incrédulos, cega as pessoas. 2 Coríntios 4:14, você vê Paulo falando sobre isso. Há mais informações pela frente também sobre o fato importante que já ficou muito evidente. O diabo perde e Jesus e seus servos são os vencedores. Amém? Glórias a Deus por isso. Então saiu grande voz do santuário do lado do trono, né? A voz vem do trono que está no santuário e Deus está no santuário. E ninguém mais podia entrar até que se cumprisse o quê? Os 7 flagelos. Então ele diz assim, feito está. As palavras enganadoras dos espíritos imundos podem conduzir os reis da terra a uma falsa expectativa de vitória, mas o verdadeiro vencedor é o próprio Senhor. Quando ele declara o seu plano cumprido, podemos ter a certeza da vitória dos fiéis. Amém? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu grande terremoto. É de Deus, pessoal. São os sinais que saem do trono de Deus, né? Do altar que se acha diante do trono. São os sinais que vêm do santuário depois da 7ª trombeta, como a gente leu lá em Apocalipse 11:19. Aqui, estes sinais reforçam as palavras da voz do santuário. Está feito, está cumprido, né? E o terremoto, como nunca houve igual desde o que há, né, do que a gente entende sobre terra. Tal foi o terremoto forte e grande, ou seja, nunca existiu na terra um terremoto tão forte. Então dá para você entender a perspectiva que vai ser isso daí, né? Há uma tendência por parte de muitas pessoas de entender expressões proverbiais, de forma literal, mas da mesma maneira, meus amados, que nós falamos do melhor dia da minha vida, ou dizemos, eu nunca vi nada igual, a Bíblia também emprega aqui provérbios que não devem ser interpretados literalmente, mas podemos ilustrar a linguagem proverbial comparando, né, duas afirmações sobre Jerusalém. Deus falou da destruição de Jerusalém lá em 586, e nessas palavras, executarei juízos por meio de ti, né, no meio de ti, à vista das nações, farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel 5:8. Literalmente nunca fez e jamais faria coisa igual? Não, o próprio Jesus falou da mesma cidade 600 anos depois e disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24:21. Se Ezequiel e Jesus falassem literalmente, as suas palavras se contradiriam, né? Mas são expressões proverbiais, né? Não precisamos aqui procurar a maior tribulação da história para acreditar e entender as palavras de Ezequiel e as de Jesus. E não precisamos procurar o pior terremoto da história para acreditar na profecia da 7ª taça. Nem precisamos de um terremoto literal para entender o ponto. Mas não devemos diluir a mensagem e perder o impacto. Deus disse, feito está, e chamou a atenção e as suas palavras com sinais assustadores. Pessoal, vai ser coisa miraculosa que vai acontecer, amém? Então, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A grande cidade, nós encontramos novamente a grande cidade que recebe a cólera de Deus, né? Como a gente observou lá atrás, né? Um contraste importante no livro entre a cidade santa e a nova Jerusalém e a grande cidade mundana, aqui a Babilônia, né? E se dividiu em 3 partes. A divisão em 3 partes, ela enfatiza o que? A derrota total da grande cidade. Ezequiel dividiu a cidade de Jerusalém simbolicamente em 3 partes também, para mostrar o que? A destruição total dela. Ezequiel 5, você lê sobre isso. A Babilônia, ela é ferida por 3 flagelos em um só dia. Apocalipse 18:8, frisando o que? A sua destruição total. Então caíram as cidades das nações. As cidades das nações, elas dependem, né? Dependiam da grande cidade. Quando ela cai,
as outras também caem junto. O lamento dos reis e os comerciantes que a gente vê em Apocalipse 18, 9 ao 19, mostra também como a queda da Babilônia, que teria um impacto enorme nas outras nações. Não teriam mais o seu mercado principal, causando o quê? Um colapso econômico geral, né? E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho da sua ira. Nós já observamos o significado do cálice da ira de Deus na lição, né? Em Apocalipse 14, 10, os adoradores da besta beberiam deste cálice. Agora aprendemos que a própria Babilônia, a mesma que deu às nações o vinho da fúria da sua prostituição, agora teria que beber da ira de Deus. Amém? Então todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Este versículo reforça o sentido do anterior, que mostrando os efeitos mundiais da queda da Babilônia, a linguagem nos lembra do sexto selo. Apocalipse 6, quando Deus desce para julgar, os montes debaixo dele se derretem. Né? Miqueias 1,4, Naum 1,5, Salmos 18. Né? As ilhas, por serem espalhadas e ocupadas por diversos povos, elas são ligadas ao quê? Às nações. Gênesis 10,5, Isaías 40, 41, você lê sobre isso. Né? Quando Ezequiel profetizou também a queda de Tiro, uma cidade que vivia do comércio no mar Mediterrâneo, e ele falou de seu impacto nas ilhas. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Ezequiel 26, 18. Da mesma maneira, o castigo de Roma prejudicaria também as ilhas e os povos de toda a extensão do império. Então ele fala assim, olha, para terminar aqui, também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, é fogo, tá? Saraiva é fogo, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, cerca de 45 quilos, 40, 45, 50 quilos. Você imagina chovendo pedra de 50 quilos do céu. Lembrando que os flagelos são, né, cumulativos, né? Nós podemos imaginar o sofrimento dos adoradores da besta, né? Vão ter úlcera, não vai ter água para beber, vai vir um calor intenso do sol sobre eles, né? E agora vem uma chuva de pedra de 50 quilos. Vai só sentindo o drama. Né? Os homens blasfemaram de Deus porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Todo esse sofrimento deve ser motivo para o quê? Para que eles se arrependam. Mas eles continuam endurecendo os corações e não admitem os seus erros e nem a justiça de Deus. Então, pessoal, a besta da terra tem poder para afligir e até matar os servos de Deus. Aqueles que recusam adorar a besta, né? A gente vê que Deus mostra o seu poder para castigar com muito mais severidade os adoradores da besta. Os 7 flagelos trazem um sofrimento incrível aos seguidores da besta, mas eles ainda não se humilham diante de Deus. Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe. Né, Apocalipse é uma palavra bem extensa, né, não tem como a gente tentar enxugar da melhor forma possível. O vídeo ficou 1 hora de extensão, mas aqui a gente falou sobre tudo, tá, pessoal? Estude, leia, Deus vai trazer o discernimento de coisas que às vezes eu não falei aqui, né? Eu também sempre estou lendo para que Deus sempre traga clareza, que a gente possa se aprofundar cada dia mais, amém? Deus te abençoe.